Numa noite chuvosa, um homem de expressão severa atravessa os portões de sua mansão, levando pela mão uma menina de 5 anos, de olhos assustados e sem entender o que está acontecendo. Lá dentro, o silêncio é quebrado apenas pelo som das botas dele ecoando no mármore. Mas, do lado de fora, no pátio sombrio, um cavalo branco observa cada movimento com olhos arregalados e inquietos. O animal bate as patas, relincha baixo, sente que algo está errado. Quando as portas se fecham e as cortinas são puxadas, o cavalo tem um mau pressentimento. Então, o que ele faz a seguir vai surpreender até o mais desacreditado. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. A chuva castigava os jardins da mansão Blackwood naquela noite de outono, quando o rangido dos portões de ferro ecoou pela propriedade. Augustus Blackwood, um homem de porte altivo e expressão severa, segurava firmemente o braço de uma pequena menina de 5 anos. Clara, como se chamava, tinha olhos grandes e castanhos que refletiam uma mistura de confusão e apreensão. Seus cachos dourados, levemente úmidos pela garoa, emolduravam um rosto delicado que parecia pequeno demais para carregar tanto mistério. No pátio interno, Tempestade, um majestoso cavalo branco de crina prateada, observava atentamente a movimentação. Incomum, suas orelhas se moviam inquietas, acompanhando cada passo dos recém-chegados, e seu corpo musculoso demonstrava uma tensão crescente. O animal, conhecido por sua natureza indomável, parecia pressentir algo que os humanos ainda não haviam percebido. A governanta, senhora Margaret Peterson, uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos sempre presos em um coque impecável, aguardava na entrada principal. Suas mãos, entrelaçadas à frente do avental engomado, denunciavam seu nervosismo. Senhor Blackwood, cumprimentou ela com uma mesura contida, seus olhos rapidamente se fixando na pequena figura que o acompanhava. Margaret, prepare o quarto azul para a nossa hóspede, ordenou Augustus, sua voz grave ecoando pelo hall de entrada. Clara ficará conosco por tempo indeterminado. Providencie roupas adequadas e certifique-se de que ela esteja apresentável para o jantar beneficente do próximo fim de semana. Clara permanecia em silêncio, seus pequenos dedos apertando a alça desgastada de uma mochila que parecia conter todos os seus pertences. A mansão, com seus corredores intermináveis e móveis antigos, era um mundo completamente diferente do apartamento acolhedor, onde vivera com sua mãe até algumas semanas atrás. Enquanto subiam a escadaria principal, os relâmpagos iluminavam os vitrais coloridos, projetando sombras dançantes nas paredes revestidas de papel de parede vintage. Clara observava tudo com uma curiosidade silenciosa que ia além de sua idade. Seus olhos registravam cada detalhe: os retratos austeros nas paredes, o tapete persa com seus intrincados padrões, o cheiro de cera de abelha que pairava no ar. Do lado de fora, Tempestade começou a relinchar de forma insistente, um som que reverberava pelos corredores da mansão. Augustus franziu o senho, visivelmente irritado com o comportamento do animal. "Thomas!" chamou ele, sua voz ecoando pela casa. O caseiro, um homem de aparência simples e mãos calejadas, surgiu prontamente. "Leve esse cavalo para o estábulo e certifique-se de que ele fique quieto." A senhora Peterson guiou Clara até o quarto azul, um cômodo espaçoso no segundo andar, com vista para os jardins dos fundos. As paredes, pintadas em um tom suave de azul-céu, contrastavam com os móveis de carvalho escuro. Uma cama de dossel dominava o ambiente, suas cortinas de seda branca tremulando levemente com a brisa que entrava pela janela entreaberta. "Querida", disse Margaret, seu tom de voz suavizando-se ao se dirigir à menina, "vou preparar um banho quente para você."
Depois podemos procurar algumas roupas no antigo baú do sótão. Ela hesitou por um momento antes de continuar. Há algumas peças lindas que pertenceram a... Bem, isso não importa agora. Clara assentiu silenciosamente, colocando sua pequena mochila sobre a cama. Quando Margaret saiu do quarto, a menina caminhou até a janela. Lá embaixo, podia ver Tempestade sendo conduzido ao estábulo, suas patas deixando marcas profundas na lama do jardim. O animal parou subitamente, virando a cabeça em direção à janela dela. Seus olhos, de um azul profundo e inteligente, encontraram os dela por um breve momento. Naquele instante, algo invisível pareceu conectá-los. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não de medo, mas de reconhecimento. Era como se o cavalo pudesse enxergar através das camadas de silêncio que ela construíra ao seu redor, como se compreendesse os segredos que ela carregava. Chuva continuava a cair lá fora, e os trovões ocasionais faziam as vidraças estremecerem. No andar de baixo, Augustus Blackwood fazia ligações em seu escritório, organizando os últimos detalhes de seu plano. Em sua mente, cada peça se encaixava perfeitamente. A órfã comovente, o projeto filantrópico, a opinião pública a seu favor. O que ele não sabia era que naquela mesma noite, forças além de seu controle já começavam a se movimentar, tecendo uma trama que mudaria para sempre o destino de todos os habitantes daquela mansão. O amanhecer trouxe consigo um céu limpo e a promessa de um novo dia na mansão Blackwood. Clara acordou cedo, seus olhos demorando alguns segundos para reconhecerem o ambiente unfamiliar. O quarto azul, banhado pela luz dourada da manhã, parecia menos intimidante que na noite anterior, mas ainda carregava uma aura de mistério que fazia seu coração apertar. A senhora Peterson bateu suavemente à porta, trazendo uma bandeja com mingau de aveia, torradas e um copo de leite morno. "Bom dia, pequena", disse ela, colocando a bandeja sobre a mesinha próxima à janela. "O senhor Blackwood solicita sua presença no jardim após o café da manhã. Separei um vestido que deve servir perfeitamente em você." Clara observou o vestido que a governanta estendia sobre a cama. Um modelo delicado, em tons de rosa claro, com pequenas flores bordadas na gola. Era bonito, mas diferente de tudo que estava acostumada a usar. Sua mãe sempre preferira roupas práticas e confortáveis, alegando que uma criança precisava de liberdade para brincar e se movimentar. Enquanto se alimentava, Clara mantinha os olhos fixos na janela, de onde podia ver parte do estábulo. Tempestade já estava acordado, sua figura imponente, movimentando-se inquietamente no pátio. O cavalo parecia procurar algo, sua cabeça erguida e suas orelhas atentas a cada movimento. "Ele é sempre assim?" perguntou Clara, quebrando seu silêncio habitual. "Tempestade?" respondeu Margaret, ajustando as cortinas. "Não, na verdade ele costuma ser bastante reservado. Desde que chegou aqui há 3 anos, nunca o vi tão agitado quanto nas últimas horas." Após vestir-se e ter os cabelos cuidadosamente penteados pela governanta, Clara desceu as escadas, seus passos pequenos ecoando pelos corredores. Augustus aguardava no jardim, conversando com um fotógrafo que ajustava sua câmera profissional. Ao vê-la, seu rosto assumiu um sorriso que não alcançava seus olhos. "Clara, querida", chamou ele, estendendo a mão em sua direção. "Venha, vamos tirar algumas fotografias para documentar sua chegada à nossa família." O tom de sua voz era suave, ensaiado, completamente diferente da frieza da noite anterior. O fotógrafo posicionou-os estrategicamente. Augustus, sentado em um banco de jardim ornamentado, Clara ao seu lado, com as rosas trepadeiras formando um fundo perfeito. "Sorria, pequena", instruiu o fotógrafo, mas o sorriso de Clara saiu tímido, quase imperceptível.
Durante a sessão de fotos, Tempestade começou a se agitar novamente. Seus relinchos eram cada vez mais altos, interrompendo constantemente as tentativas do fotógrafo. Augustus, visivelmente irritado, ordenou que Thomas levasse o animal para o estábulo mais distante. Não! A palavra escapou dos lábios de Clara antes que pudesse contê-la. Foi apenas um sussurro, mas suficiente para fazer Augustus apertar levemente seu ombro. Um aviso silencioso em seus dedos. Clara está apenas preocupada com o bem-estar do animal, explicou ele ao fotógrafo, mantendo seu sorriso artificial. Ela tem um coração tão sensível. É por isso que será perfeita para nosso projeto beneficente. Após as fotos, Augustus conduziu Clara até seu escritório. Uma sala imponente, com estantes de livros do chão ao teto e uma pesada mesa de mogno ao centro. Clara, começou ele, sentando-se em sua poltrona de couro. Precisamos estabelecer algumas regras. Você está aqui porque eu generosamente decidi ajudá-la após a infeliz situação com sua mãe. Em troca, espero sua total cooperação. Clara ouvia atentamente, suas mãos pequenas, apertando a barra do vestido novo. Augustus continuou. Primeiro, você não deve sair da propriedade sem minha autorização expressa. Segundo, quando tivermos visitas, especialmente durante os eventos beneficentes, você deve se comportar exatamente como ensaiamos. E terceiro, ele se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dela. Não deve falar sobre sua vida anterior ou sua mãe com ninguém. Entendido? A menina assentiu mecanicamente, sentindo um nó se formar em sua garganta. Através da janela do escritório, podia ver Tempestade sendo levado para longe, suas patas deixando marcas profundas na terra úmida do jardim. O animal resistia, forçando Thomas a usar mais força que o necessário. Naquele momento, Clara compreendeu que não era a única prisioneira naquela mansão. O cavalo branco, com sua resistência silenciosa, tinha se tornado um espelho de sua própria situação. Enquanto observava a Tempestade desaparecer no horizonte da propriedade, uma certeza crescia em seu coração. Precisaria encontrar uma maneira de sobreviver neste novo mundo de aparências e segredos. Os dias na mansão Blackwood seguiam uma rotina rigorosamente estabelecida. Clara acordava cedo, tomava café da manhã sozinha em seu quarto e passava as manhãs tendo aulas particulares com uma professora contratada por Augustus. As tardes eram dedicadas a ensaios de comportamento e etiqueta, preparando-a para os eventos beneficentes que se aproximavam. A senhora Peterson observava tudo com crescente preocupação. A menina, que já era naturalmente quieta, parecia murchar um pouco mais a cada dia. Seus olhos, antes brilhantes de curiosidade, agora carregavam uma sombra de tristeza que não combinava com sua idade. Durante as refeições, mal tocava na comida, e à noite a governanta podia ouvi-la soluçando baixinho em seu travesseiro. Numa tarde particularmente quente, enquanto Clara praticava sua postura com livros equilibrados sobre a cabeça, um som familiar chamou sua atenção. Tempestade estava relinchando novamente, mas dessa vez havia algo diferente em seu chamado. A menina correu até a janela, esquecendo-se completamente dos livros que caíram com estrondo no chão. Clara! A voz severa de sua instrutora de etiqueta a repreendeu. Uma dama nunca corre, nunca se descuida de sua postura e certamente nunca se distrai com barulhos de animais. Mas Clara mal ouvia. Seus olhos estavam fixos no pátio, onde Tempestade havia conseguido escapar novamente do estábulo distante. O cavalo galopava em círculos, sua crina prateada brilhando sob o sol da tarde. De repente, ele parou exatamente abaixo da janela dela, ergueu a cabeça e emitiu um relincho longo e melódico. Isso está ficando ridículo, murmurou a instrutora,
dirigindo-se ao interfone para chamar Thomas. Mas antes que o caseiro pudesse chegar, algo extraordinário aconteceu. Tempestade começou a bater seus cascos no chão em um padrão rítmico, como se estivesse tentando comunicar algo. Clara contou as batidas silenciosamente. 3 curtas, 2 longas, pausa, 3 curtas novamente. O padrão se repetia, e por um momento ela teve certeza de que não era aleatório. Lembrou-se das histórias que sua mãe costumava contar sobre códigos secretos e mensagens ocultas. A senhora Peterson, que passava pelo corredor carregando roupas limpas, também notou o comportamento incomum do animal. Ela se aproximou da janela, ficando ao lado de Clara. "Em todos os meus anos de serviço", sussurrou ela, "nunca vi nada parecido." O momento foi interrompido pela chegada abrupta de Augustus ao salão de estudos. Seu rosto estava vermelho de irritação. "Essa situação é inaceitável", declarou ele, gesticulando furiosamente para Thomas através da janela. "Amarre esse animal, use correntes se for preciso, mas mantenha-o longe da casa principal." Clara sentiu seu coração apertar ao ver Tempestade sendo arrastado de volta ao estábulo. O cavalo resistia, suas patas deixando sulcos profundos no gramado bem cuidado. Seus olhos azuis pareciam fixos na janela onde ela estava, transmitindo uma mensagem silenciosa que só ela parecia compreender. Naquela noite, durante o jantar, Augustus anunciou que o primeiro evento beneficente seria antecipado. "Os preparativos já estão em andamento", informou ele, cortando metodicamente seu filé. "Clara, você será apresentada à sociedade como o símbolo de nossa nova iniciativa. Corações abertos, futuros brilhantes." A menina apenas assentiu, movendo a comida. Em seu prato, sem realmente comer, seu pensamento estava no estábulo distante, com Tempestade. Algo em seu interior dizia que o comportamento do cavalo não era simples rebeldia. Era um aviso, um pedido de ajuda, talvez até mesmo um plano. Mais tarde, em seu quarto, Clara descobriu um pequeno pedaço de papel dobrado sob seu travesseiro. Com mãos trêmulas, ela o abriu e encontrou uma mensagem escrita com letra delicada. "Nem tudo é o que parece. Fique atenta aos sinais." Não havia assinatura, mas o papel tinha um leve aroma de lavanda, o mesmo perfume que a senhora Peterson sempre usava. Deitada em sua cama, ouvindo os sons noturnos da mansão, Clara começou a perceber que não estava completamente sozinha. O cavalo no estábulo, a governanta com seus olhares preocupados, até mesmo o vento que sussurrava entre as árvores do jardim, todos pareciam fazer parte de uma trama maior que ela ainda não compreendia totalmente. Fechando os olhos, Clara apertou o bilhete em sua mão e fez uma promessa silenciosa a si mesma. Descobriria o que estava acontecendo naquela mansão, decifraria os sinais de Tempestade e, de alguma forma, encontraria um caminho para a liberdade. Mas, por enquanto, precisava ser paciente, observar e, acima de tudo, manter sua própria força interior acesa, como sua mãe sempre lhe ensinara. A notícia do evento beneficente agitava a mansão Blackwood como um formigueiro perturbado. Funcionários corriam de um lado para outro, carregando decorações, polindo pratarias e ensaiando apresentações. No meio desse turbilhão, Clara observava tudo com seus olhos atentos, registrando cada detalhe, cada conversa sussurrada, cada olhar trocado às escondidas. Durante o café da manhã, Augustus apresentou o novo garçom que trabalharia no evento. "Este é Miguel", anunciou ele, indicando um jovem de aparência simples e gentil. "Ele tem experiência em eventos de alto padrão e será responsável pelo serviço principal durante a festa." O rapaz fez uma pequena reverência, seus olhos encontrando brevemente os de Clara com uma expressão de curiosidade. A senhora Peterson supervisionava os preparativos com eficiência meticulosa,
Mas Clara notava como a governanta sempre encontrava um momento para passar perto dela, às vezes ajustando uma mecha de seu cabelo ou oferecendo um pequeno sorriso reconfortante. Em uma dessas ocasiões, Margaret sussurrou discretamente: "Mantenha seus ouvidos abertos, pequena. As paredes desta mansão guardam muitas histórias." Do lado de fora, os relinchos de tempestade haviam se tornado mais raros, mas não menos significativos. Clara percebeu que eles sempre ocorriam em momentos específicos, quando Augustus recebia visitas importantes em seu escritório, ou quando documentos misteriosos eram entregues tarde da noite. Numa tarde, enquanto praticava sua apresentação para o evento, Clara escutou uma conversa entre Augustus e um homem desconhecido no corredor adjacente. "O projeto precisa parecer completamente legítimo", dizia a voz de Augustus. "A presença da menina é fundamental. Quem poderá duvidar de nossas intenções com uma história tão comovente?" "E quanto aos documentos originais?", perguntou a outra voz. "Se alguém descobrir, impossível", cortou Augustus. "Estão bem guardados no cofre. Além disso, quem questionaria a palavra de um dos homens mais respeitados da região?" Clara sentiu seu coração acelerar. Documentos? Cofre? Suas mãos tremeram levemente enquanto segurava o livro que deveria estar lendo. Naquele momento, Miguel entrou na sala carregando uma bandeja com chá. Ele pareceu notar a agitação da menina e, ao servir sua xícara, deixou cair discretamente um guardanapo dobrado ao lado dela. Quando teve certeza de que ninguém observava, Clara abriu o guardanapo e encontrou uma mensagem. "Nem tudo está perdido. Há mais pessoas dispostas a ajudar do que você imagina." À noite, em seu quarto, Clara organizava mentalmente todas as peças do quebra-cabeça que começava a formar. O comportamento de tempestade, os bilhetes misteriosos, as conversas sussurradas, tudo parecia conectado de alguma forma que ela ainda não conseguia compreender totalmente. Sentada junto à janela, observou Thomas fazer sua ronda noturna. O caseiro parou brevemente próximo ao seu quarto e, por um momento, Clara pensou tê-lo visto fazer um gesto em direção à sua janela. Logo em seguida, Tempestade emitiu um relincho suave, quase musical, como se respondesse a um sinal. Uma batida suave em sua porta fez Clara saltar. Era a senhora Peterson trazendo uma xícara de leite quente. "Para ajudá-la a dormir, querida", disse ela, colocando a xícara sobre o criado mudo. Antes de sair, acrescentou em voz baixa: "Às vezes, as respostas que procuramos estão nos lugares mais improváveis. Observe o cavalo, ele sabe mais do que aparenta." Clara bebericou o leite pensativamente, repassando as palavras da governanta. Lembrou-se do padrão das batidas dos cascos de tempestade. 3 curtas, 2 longas, 3 curtas. Seria possível que... Seus pensamentos foram interrompidos por um barulho vindo do corredor. Aproximando-se silenciosamente da porta, Clara pôde ouvir passos. Alguém caminhava furtivamente pelo corredor. Através da fresta, viu Miguel passando com uma pasta de documentos, olhando nervosamente para todos os lados. O garçom parou brevemente diante do escritório de Augustus, suas mãos mexendo em algo que ela não conseguia ver. De repente, um trovão cortou o silêncio da noite, fazendo Clara recuar. Assustada, quando voltou a olhar, Miguel já havia desaparecido, mas algo havia mudado. A atmosfera da mansão parecia diferente, como se todos os seus segredos estivessem prestes a vir à tona. Deitada em sua cama, Clara abraçou seu travesseiro com força. Amanhã seria o grande evento beneficente e ela sabia que precisava estar preparada. Algo importante estava para acontecer. Podia sentir isso em cada fibra de seu ser. Enquanto o sono finalmente a envolvia, o som distante dos cascos de tempestade ecoava como uma canção de ninar misteriosa, prometendo que dias melhores viriam.
O dia do evento beneficente amanheceu com uma brisa suave que agitava as cortinas. Do quarto de Clara, a senhora Peterson chegou cedo trazendo um vestido novo, uma peça delicada em tons de azul claro, com pequenas pérolas bordadas no corpete. Augustus escolheu pessoalmente, explicou ela, seus olhos revelando uma preocupação que suas palavras não expressavam. Enquanto ajudava Clara a se vestir, Margaret trançava seus cabelos dourados com dedos habilidosos. "Lembre-se, pequena", sussurrou ela, "nem sempre precisamos de palavras para dizer a verdade. Às vezes, nossos olhos falam por nós." Clara assentiu silenciosamente, compreendendo o significado oculto naquelas palavras. A mansão fervilhava com os últimos preparativos. Flores frescas decoravam cada canto, suas fragrâncias misturando-se ao aroma de quitutes sendo preparados na cozinha. Miguel e outros garçons moviam-se discretamente, organizando taças e arrumando bandejas de canapés. O jovem garçom lançou um olhar significativo para Clara quando passou por ela no corredor. Augustus apareceu pouco antes do início do evento, impecável em seu terno italiano. "Clara", chamou ele, seu tom falsamente paternal. "Venha, precisamos revisar seus pontos principais." No escritório, ele a fez repetir a história fabricada mais uma vez. Como ele a havia resgatado de circunstâncias difíceis, como seu projeto beneficente estava mudando vidas. Do lado de fora, Tempestade começou a relinchar insistentemente. Augustus franziu o senho, mas dessa vez o som parecia diferente, mais urgente, quase como um aviso. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando o cavalo iniciou novamente seu padrão de batidas. 3 curtas, 2 longas, 3 curtas. Os primeiros convidados começaram a chegar ao cair da tarde. Eram figuras importantes da sociedade local. Políticos, empresários, socialites, todos vestidos em suas melhores roupas e carregando sorrisos estudados. Clara foi apresentada inúmeras vezes, sempre com Augustus mantendo uma mão firme em seu ombro. "Ela é simplesmente adorável", comentou uma senhora elegante, pinçando a bochecha de Clara. "Que história comovente. Augustus, você tem um coração de ouro por ajudar essa pequena órfã." Clara mantinha seu sorriso ensaiado, mas seus olhos vagavam pelo salão, registrando detalhes importantes. Notou como Thomas, o caseiro, parecia estar sempre por perto, ajustando plantas ou verificando janelas. A senhora Peterson circulava entre os convidados com uma eficiência silenciosa, seus olhos atentos a cada movimento. Durante o jantar, Clara foi posicionada ao lado de Augustus, na mesa principal. Miguel servia os pratos com precisão profissional, mas ela percebeu como ele demorava um pouco mais em certas mesas, aparentemente escutando conversas específicas. Foi quando Augusto se levantou para fazer seu grande discurso que algo inesperado aconteceu. Tempestade, que estava inquieto durante toda a tarde, começou a relinchar mais alto que nunca. O som era tão intenso que penetrava através das grossas paredes da mansão, interrompendo o discurso. "Como eu dizia", continuou Augustus, tentando manter a compostura, "nosso projeto Corações Abertos, Futuros Brilhantes representa uma nova era de crash." O som de vidro quebrando no andar de cima fez todos os convidados sobressaltarem. Clara viu Thomas correr em direção às escadas, seguido discretamente por Miguel. A senhora Peterson começou imediatamente a acalmar os convidados, oferecendo mais champanhe e redirecionando a atenção para o buffet. Augustus sorriu tensamente, tentando retomar o controle da situação. "Apenas um pequeno contratempo", garantiu ele aos convidados. "Agora sobre os investimentos necessários para expandir nosso projeto." Clara sentiu algo sendo deslizado em seu colo por baixo da mesa. Um pequeno bilhete dobrado. Com cuidado,
Para não chamar atenção, ela o abriu parcialmente. Esteja preparada, o momento está chegando. A noite continuou com sua programação planejada, mas havia uma tensão palpável no ar. Os relinchos de tempestade haviam cessado completamente, criando um silêncio que parecia ainda mais perturbador. Clara observava como alguns funcionários trocavam olhares significativos, como se compartilhassem um segredo. Quando os últimos convidados começaram a se despedir, Clara foi enviada para seu quarto. Através de sua janela, ela podia ver luzes acesas no escritório de Augustus, onde ele gesticulava furiosamente durante uma conversa com alguém ao telefone. Deitada em sua cama, ainda usando o vestido azul, Clara sabia que algo importante estava prestes a acontecer. O comportamento de tempestade, os bilhetes misteriosos, as ações coordenadas dos funcionários, tudo apontava para um plano maior que estava começando a se revelar. Na manhã seguinte ao evento beneficente, a mansão Blackwood estava imersa em um silêncio pesado. Os funcionários moviam-se como sombras pelos corredores, limpando os últimos vestígios da festa, enquanto Augustus se trancou em seu escritório desde cedo, recusando até mesmo o café da manhã preparado pela senhora Peterson. Clara acordou com um pressentimento estranho. Algo havia mudado na atmosfera da casa. Podia sentir isso no ar. Quando se aproximou da janela para sua observação matinal habitual, notou que o estábulo onde Tempestade estava confinado parecia estranhamente silencioso. "Senhorita Clara?" A voz suave de Miguel a surpreendeu. O jovem garçom estava parado à porta de seu quarto, carregando uma bandeja com seu desjejum. "A senhora Peterson pediu que eu trouxesse seu café da manhã hoje. Ela está ocupada com outros assuntos." Havia algo no modo como ele enfatizou a palavra outros que chamou a atenção de Clara. Enquanto Miguel arrumava a bandeja sobre a mesinha, ela notou que ele discretamente deslizou um papel dobrado sob o guardanapo de linho. Assim que ficou sozinha, Clara desdobrou o bilhete com dedos trêmulos. "Os documentos foram encontrados. Precisamos agir logo. Fique atenta ao sinal de tempestade." A caligrafia era diferente dos bilhetes anteriores, mais firme, possivelmente masculina. Do lado de fora, nuvens escuras começavam a se formar no horizonte, prenunciando uma tempestade. Clara observou Thomas atravessar o jardim apressadamente, carregando algo que parecia ser uma pasta de documentos. O caseiro olhou rapidamente para sua janela antes de desaparecer pela porta dos fundos. Um trovão distante fez as vidraças estremecerem e Clara ouviu vozes alteradas vindas do andar de baixo. Aproximando-se silenciosamente da escada, pôde distinguir a voz de Augustus, carregada de fúria contida. "Como assim os documentos desapareceram? Aquele cofre é a prova de arrombamento." Uma pausa tensa. "Não me importa como aconteceu. Encontre-os antes que..." Sua voz baixou para um sussurro que Clara não conseguiu ouvir. De repente, um relincho familiar cortou o ar. Tempestade havia retomado seu código de batidas. Clara contou mentalmente: 3 curtas, 2 longas, 3 curtas. Mas dessa vez, algo mais aconteceu. O cavalo começou a bater seus cascos em um novo padrão, mais complexo, como se estivesse tentando transmitir uma mensagem urgente. A senhora Peterson surgiu no corredor, seu rosto normalmente calmo marcado por uma expressão de preocupação. "Clara, querida, venha comigo. Não é seguro ficar aqui agora." "O que está acontecendo?" perguntou Clara, enquanto a governanta a guiava rapidamente pelos corredores dos fundos. Augustus descobriu que alguém acessou seus documentos privados, explicou Margaret em voz baixa. "Documentos que provam que suas intenções com você não são tão nobres quanto ele quer que todos acreditem."
Chegaram a uma pequena sala nos fundos da mansão, onde Miguel e Thomas já as aguardavam. O garçom segurava um maço de papéis, seus olhos brilhando com determinação. "Encontramos tudo", disse ele. As falsificações, os desvios de dinheiro, até mesmo os documentos sobre a verdadeira família de Clara. Thomas assentiu gravemente. Augustus estava usando a menina como fachada para um esquema de desvio de fundos beneficentes. Mas agora, temos provas. Um estrondo ensurdecedor fez todos se sobressaltarem. A tempestade havia chegado com toda a sua força. Através da janela, Clara viu Tempestade empinando no pátio, sua figura majestosa, recortada contra o céu escuro. "O cavalo", murmurou Clara, uma revelação súbita iluminando seus pensamentos. Ele sempre soube, não é? Por isso agia daquele jeito quando Augustus estava tramando algo. A senhora Peterson sorriu suavemente. Tempestade sempre foi mais que um simples animal de exposição. Ele pertencia à antiga proprietária desta mansão, uma senhora bondosa que o treinou para reconhecer sinais de perigo. De alguma forma, ele sentiu que você precisava de proteção. Passos pesados no corredor interromperam a conversa. A voz de Augustus soava cada vez mais próxima, ordenando que os funcionários revirassem cada cômodo da mansão. "Não temos muito tempo", sussurrou Thomas, guardando os documentos em seu casaco. "O plano precisa ser executado agora." Clara sentiu seu coração acelerar. Lá fora, Tempestade continuava sua dança agitada sob a chuva, como se soubesse que o momento crucial havia chegado. A tempestade rugia com mais força, e na pequena sala dos fundos, um grupo improvável de aliados se preparava para enfrentar a fúria de Augustus Blackwood. O temporal castigava a mansão Blackwood com toda a sua fúria, transformando o elegante jardim em um campo de batalha entre vento e chuva. Na pequena sala dos fundos, Clara e seus aliados podiam ouvir Augustus e seus homens de confiança se aproximando, revirando cada cômodo em busca dos documentos desaparecidos. "Por aqui", sussurrou Thomas, revelando uma passagem discreta atrás de uma estante antiga. "Esta mansão tem seus próprios segredos, passagens que Augustus nunca descobriu." A senhora Peterson guiou Clara gentilmente pela abertura estreita, enquanto Miguel seguia logo atrás, protegendo os documentos em seu paletó. O corredor secreto era estreito e escuro, iluminado apenas pelos relâmpagos que penetravam através de frestas nas paredes. Clara podia sentir o cheiro de mofo e madeira antiga, enquanto seus dedos deslizavam pelas paredes de pedra úmida. O som abafado das botas de Augustus ecoava acima deles, cada vez mais próximo. "Ele vai descobrir", murmurou Clara, seu coração batendo forte. "Vai descobrir que todos vocês me ajudaram." A senhora Peterson apertou sua mão suavemente. "Não se preocupe conosco, querida. Já está tudo preparado." Seu sorriso gentil escondia uma determinação feroz que Clara nunca havia notado antes. O corredor terminava em uma pequena porta que dava para os fundos do estábulo. A chuva caía em cortinas densas, dificultando a visibilidade. Foi então que Clara ouviu o relincho familiar de Tempestade, mais forte e claro que nunca. Thomas correu até o cavalo, que parecia inquieto, mas determinado. "Ele está pronto", disse o caseiro, ajustando rapidamente uma sela especial no animal. "Tempestade conhece todos os caminhos seguros através da propriedade. Ele vai guiá-la até o ponto de encontro." "Mas eu nunca montei sozinha", hesitou Clara, olhando para o imponente cavalo branco. Miguel se aproximou, entregando a ela um pequeno rádio à prova d'água. "Não precisa ter medo. Tempestade vai cuidar de você e, através disto, poderemos nos comunicar. Seus verdadeiros parentes já estão a caminho do ponto de encontro." Um estrondo violento veio da mansão. Augustus havia descoberto a sala vazia.
Sua voz furiosa cortou o ar, ordenando que todas as saídas fossem bloqueadas. Agora, Clara, urgiu a senhora Peterson, ajudando-a a subir em Tempestade. O cavalo se manteve perfeitamente imóvel, como se compreendesse a importância do momento. Assim que Clara se ajeitou na sela, Tempestade partiu em um galope suave, mas decidido. A menina se agarrou à sua crina prateada, sentindo as gotas de chuva açoitarem seu rosto. Atrás dela, podia ouvir a comoção crescendo na mansão. Gritos, portas batendo, ordens sendo gritadas. Tempestade seguia por um caminho que parecia conhecido apenas por ele, evitando as áreas abertas e mantendo-se próximo às sombras das árvores antigas. Seus cascos mal faziam barulho no solo encharcado, como se soubesse exatamente onde pisar. O rádio em sua jaqueta crepitou suavemente. Clara, era a voz de Miguel. Augustus descobriu tudo. A polícia está a caminho, mas você precisa chegar ao ponto de encontro antes que ele possa alcançá-la. Tempestade subitamente mudou de direção, adentrando uma área mais densa do bosque. Clara podia ouvir motores ao longe, carros se aproximando pelos portões principais da propriedade. O cavalo aumentou o passo, sua respiração formando nuvens de vapor no ar frio da noite. Confie nele, havia dito Thomas, e agora Clara entendia por quê. Cada movimento de Tempestade parecia calculado. Cada desvio tinha um propósito. O cavalo não estava apenas fugindo, estava protegendo-a. A chuva começou a diminuir e Clara pôde ver luzes através das árvores. Seriam os carros de Augustus? Ou seria o ponto de encontro? Seu coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito. Tempestade reduziu o passo, seus ouvidos atentos a cada som. Clara podia sentir a tensão no corpo do animal, como se ele estivesse avaliando a situação. Então, inesperadamente, ele emitiu seu relincho característico. 3 vezes curto, 2 longas, 3 curtas. Uma resposta veio através do rádio. Sinal recebido. Estamos vendo vocês. Continuem exatamente nessa direção. Clara sentiu lágrimas se misturarem à chuva em seu rosto. Após semanas de medo e incerteza, estava finalmente escapando. Mas e quanto aos outros? A senhora Peterson, Thomas, Miguel, todos haviam arriscado tanto por ela. Como se lesse seus pensamentos, o rádio crepitou novamente. Era a voz gentil da senhora Peterson. Não olhe para trás, querida. Sua história está apenas começando. Tempestade continuou avançando através da noite tempestuosa, carregando sua preciosa carga em direção à liberdade, enquanto atrás deles, na mansão Blackwood, o império de mentiras de Augustus começava a desmoronar. O vento uivava entre as árvores enquanto Tempestade avançava pela floresta que cercava a propriedade dos Blackwood. Clara estava encharcada até os ossos, mas mal sentia o frio. A adrenalina da fuga mantinha seu corpo aquecido e seus sentidos em alerta máximo. Cada som distante, cada farfalhar de folhas podia significar que Augustus e seus homens estavam se aproximando. O rádio permanecia silencioso há alguns minutos, o que aumentava sua ansiedade. As últimas palavras da senhora Peterson ecoavam em sua mente: não olhe para trás. Mas era impossível não pensar nos aliados que havia deixado na mansão. O que aconteceria com eles quando Augustus descobrisse sua participação no plano? Tempestade parou abruptamente, suas orelhas se movendo em diferentes direções, como antenas captando sinais invisíveis. Clara prendeu a respiração. Podia ouvir o som de motores ao longe, aproximando-se por diferentes direções. O cavalo recuou alguns passos, escondendo-se ainda mais entre as sombras das árvores centenárias. O rádio voltou à vida com um chiado suave. Clara, era a voz de Miguel, agora mais tensa que o normal. Augustus mobilizou toda a segurança da mansão.
Eles estão vasculhando a propriedade com lanternas. Mudem a rota. Sigam para o plano B. Clara sentiu seu coração apertar. Plano B? Ninguém havia mencionado um plano alternativo. Mas antes que pudesse entrar em pânico, Tempestade já estava se movendo, tomando um caminho diferente através do bosque. O animal parecia conhecer cada centímetro daquele território, movendo-se com uma confiança que aos poucos foi acalmando os nervos da menina. De repente, um feixe de luz cortou a escuridão não muito longe deles. Vozes masculinas podiam ser ouvidas, dando ordens e coordenando buscas. Tempestade se imobilizou, fundindo-se com as sombras da noite. Clara se abaixou, colando seu corpo ao pescoço do animal, tentando se fazer o menor possível. A menina não pode ter ido longe. Clara reconheceu a voz de um dos seguranças de Augustus. O chefe quer ela e aqueles documentos de volta antes que a polícia chegue. E quanto ao cavalo? Perguntou outra voz. Se encontrarem, podem atirar. O chefe disse que não precisa mais dele. Clara sufocou. Um soluço, suas mãos apertando involuntariamente a crina de Tempestade. O animal, porém, manteve-se perfeitamente imóvel, sua respiração controlada e silenciosa. Apenas seus olhos, brilhantes e atentos, se moviam, acompanhando a movimentação dos homens. O rádio crepitou novamente, agora tão baixo que Clara precisou colar o aparelho ao ouvido para entender. Thomas conseguiu despistar alguns deles. Sussurrou a senhora Peterson. A polícia está há 10 minutos. Aguentem firme. Os feixes de luz das lanternas começaram a se afastar, e Tempestade aproveitou o momento para se mover novamente, agora em um ritmo mais acelerado. Clara percebeu que estavam subindo uma pequena elevação por um caminho que ela nunca havia notado antes em seus passeios supervisionados pelo jardim. O topo da colina revelou uma vista parcial da mansão. Luzes se moviam por todo o terreno, como vagalumes agitados, e Clara podia ver alguns carros estacionados na entrada principal. Foi quando notou algo diferente. Luzes azuis e vermelhas piscando na estrada principal, aproximando-se rapidamente. "A polícia!" exclamou ela baixinho, sentindo uma onda de esperança. Como se respondesse à sua exclamação, Tempestade emitiu seu código familiar. 3 relinchos curtos, 2 longos, 3 curtos. Quase imediatamente, uma resposta veio através do rádio. "Sinal recebido. Estamos posicionados. Venham para a clareira do riacho." Clara não conhecia nenhum riacho, mas Tempestade parecia saber exatamente para onde ir. O animal começou a descer o outro lado da colina, seus cascos encontrando um caminho quase invisível entre as árvores. O som da água corrente logo chegou aos ouvidos de Clara, misturando-se aos últimos pingos da chuva, que agora diminuía. A clareira surgiu à frente deles como uma pequena ilha de esperança na escuridão. Clara pôde distinguir algumas figuras aguardando nas sombras, e seu coração disparou ao reconhecer uma silhueta familiar. Seria possível? Depois de tanto tempo? Tempestade avançou alguns passos e então parou, como se entendesse a importância daquele momento. Clara permaneceu imóvel na cela, suas mãos tremendo levemente, enquanto as figuras começavam a se aproximar. A noite, mais longa de sua vida, estava prestes a ter um desfecho que ela jamais poderia ter imaginado. A claridade suave de uma lua que finalmente emergia por entre as nuvens iluminou os rostos na clareira, e o coração de Clara quase parou. Ali, com lágrimas nos olhos e braços estendidos, estava sua tia Helena, a irmã de sua mãe, que ela não via desde o funeral. Ao seu lado, o tio Roberto segurava uma lanterna com mãos trêmulas, seu rosto normalmente sério, marcado pela emoção. "Clara, minha pequena", sussurrou Helena,
aproximando-se cautelosamente para não assustar Tempestade. O cavalo, porém, permaneceu perfeitamente calmo, como se entendesse a importância daquele momento. Thomas emergiu das sombras, movendo-se silenciosamente, apesar de seu porte robusto. "Precisamos ser rápidos", alertou ele, ajudando Clara a descer do cavalo. "Augustus já deve ter percebido que a polícia está chegando e ele fará qualquer coisa para impedir que esses documentos venham a público." Assim que seus pés tocaram o chão, Clara correu para os braços de sua tia. O abraço apertado trouxe de volta memórias de sua mãe. O mesmo perfume suave, o mesmo toque gentil. As lágrimas que ela havia contido durante toda a fuga finalmente começaram a cair. Como vocês me encontraram?" perguntou Clara entre soluços. "Nunca paramos de procurar", respondeu Roberto, sua voz grave e carregada de emoção. Quando ela partiu, Augustus aproveitou a confusão para levá-la. Usou seus contatos para esconder os documentos de guarda, fez parecer que tinha direitos legais sobre você. Mas Helena nunca acreditou na história dele. O rádio na jaqueta de Clara crepitou urgentemente. "Augustus descobriu o plano B", era a voz ofegante de Miguel. "Ele está indo para a clareira com 2 homens. A senhora Peterson está tentando atrasar eles, mas..." O som de galhos quebrando interrompeu a transmissão. Tempestade imediatamente ficou em alerta, suas orelhas apontadas na direção do barulho. Thomas rapidamente entregou os documentos para Roberto. "Levem Clara", instruiu ele. "Há um carro esperando do outro lado do riacho. A polícia já foi informada e está a caminho deste ponto específico." "Mas e você? E Tempestade?" perguntou Clara, relutante em deixar seus salvadores para trás. Thomas sorriu, acariciando o pescoço do cavalo. "Não se preocupe conosco. Tempestade e eu temos nossos próprios truques." Helena pegou a mão de Clara e começou a guiá-la através do riacho raso. A água gelada encharcou seus sapatos, mas Clara mal notou. Seus olhos estavam fixos em Tempestade, que agora se posicionava estrategicamente entre eles e a direção dos sons de aproximação. "Parem!" A voz trovejante de Augustus cortou o ar noturno. Ele surgiu na clareira, seu terno elegante agora sujo e rasgado, seus olhos brilhando com uma fúria que Clara nunca havia visto antes. 2 homens corpulentos o acompanhavam, carregando lanternas e expressões ameaçadoras. Foi então que Tempestade entrou em ação. Com uma força e agilidade extraordinárias, o cavalo começou a empinar e relinchar, criando uma cortina de confusão entre Augustus e o grupo que fugia. Seus cascos poderosos atingiam o ar perigosamente próximos aos perseguidores, forçando-os a recuar. "Atirem nesse animal!" e ordenou Augustus, sua voz tremendo de raiva. "Não tão rápido, Sr. Blackwood." A voz firme da Sra. Peterson soou da escuridão. Ela emergiu das sombras, acompanhada por 2 policiais. "Acho que temos muito o que conversar sobre documentos falsificados e fraude." Clara, agora segura do outro lado do riacho com seus tios, observava a cena se desenrolar como em um sonho. Augustus, o homem que tanto a aterrorizara, parecia murchar diante de seus olhos enquanto os policiais se aproximavam com algemas em mãos. Tempestade, ainda agitado, mas vitorioso, emitiu seu código uma última vez. 3 relinchos curtos, 2 longos, 3 curtos. Mas agora Clara entendia. Não era um pedido de socorro, era uma celebração. O cavalo estava anunciando que sua missão havia sido cumprida. A Sra. Peterson atravessou o riacho para se despedir de Clara. "Você foi muito corajosa, pequena", disse ela, ajeitando carinhosamente os cabelos úmidos da menina. "Agora vá construir novas memórias com sua verdadeira família." "Mas e vocês? E Tempestade?" perguntou Clara novamente. Margaret sorriu,
olhando para o majestoso animal que agora se acalmava sob os cuidados de Thomas. Não se preocupe, a mansão terá novos donos agora. Pessoas que sabem valorizar tanto seus funcionários quanto seus animais. E você sempre será bem-vinda para nos visitar. O nascer do sol encontrou a mansão Blackwood em um estado de completa transformação. Viaturas policiais ocupavam a entrada principal, suas luzes ainda piscando ocasionalmente na penumbra da manhã. Funcionários e investigadores moviam-se pelos corredores, documentando evidências e coletando depoimentos. No centro de toda essa atividade, Augustus Blackwood, agora sem sua costumeira postura imponente, aguardava algemado sob a vigilância de 2 policiais. Na biblioteca da mansão, Clara sentava-se entre seus tios enquanto um investigador gentil fazia perguntas sobre sua estadia forçada. Helena mantinha um braço protetor ao redor dos ombros da sobrinha, como se temesse que alguém pudesse tentar levá-la novamente. Augustus forjou documentos, explicava Roberto ao investigador, sua voz contida mas carregada de indignação. Aproveitou-se do momento de nossa maior vulnerabilidade quando minha cunhada faleceu para sequestrar Clara. Usou seus contatos para criar uma história falsa sobre ter direitos legais sobre ela. A senhora Peterson, sentada próxima à lareira, apagada, acrescentava detalhes importantes à investigação. Ele planejava usar Clara como símbolo de seu falso projeto beneficente. Os documentos que encontramos provam que todo o dinheiro arrecadado seria desviado para contas pessoais no exterior. Miguel e Thomas também prestavam seus depoimentos, descrevendo como haviam descoberto a verdade gradualmente e organizado o plano de resgate. O jovem garçom explicou como encontrar o primeiro bilhete de socorro de Clara e como isso o levara a investigar mais profundamente as atividades suspeitas de seu patrão. Foi Tempestade quem primeiro nos alertou que algo estava errado, comentou Thomas, olhando pela janela onde o cavalo branco pastava tranquilamente no jardim da manhã. Seus comportamentos incomuns, sempre coincidindo com as ações suspeitas de Augustus, era como se ele pudesse sentir a maldade por trás da fachada. Clara ouvia tudo em silêncio, absorvendo cada revelação com uma maturidade além de seus anos. Agora as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam. Os bilhetes misteriosos, os códigos de Tempestade, as conversas sussurradas dos funcionários, tudo havia sido parte de um plano maior para salvá-la. A antiga proprietária da mansão, continuou a senhora Peterson, era uma senhora extraordinária que treinou Tempestade desde pequeno. Ela o ensinou a reconhecer sinais de perigo e a proteger os inocentes. Quando Augustus comprou a propriedade, tentou transformar o cavalo em mero objeto de exposição, mas nunca conseguiu quebrar seu espírito. O investigador tomava notas detalhadas, ocasionalmente fazendo perguntas específicas sobre datas e eventos. A pilha de documentos encontrados no cofre de Augustus estava sendo analisada por uma equipe especializada que já confirmava a extensão da fraude planejada. E quanto aos outros órfãos? Perguntou Clara subitamente, surpreendendo a todos. Augustus falava sobre ajudar outras crianças depois de mim. Helena apertou sua mão gentilmente. Não havia outras crianças, querida. Era tudo parte do plano dele para conseguir mais doações. Você seria a única, o rosto da campanha, o símbolo que ele usaria para enganar as pessoas. Lucille, um oficial, entrou na biblioteca trazendo novas informações. As investigações preliminares haviam revelado uma rede de corrupção muito maior do que imaginavam. Augustus havia planejado usar o projeto beneficente como fachada para uma operação de lavagem de dinheiro que envolvia vários empresários influentes da região. E pensar que foi a intuição de um cavalo que começou a desvendar tudo isso, comentou o investigador, balançando a cabeça em admiração.
Clara levantou-se e caminhou até a janela, observando tempestade no jardim. O cavalo ergueu a cabeça. Ao vê-la, suas orelhas se movendo em sua direção como sempre faziam. Sob a luz suave da manhã, sua pelagem branca brilhava como neve fresca e seus olhos inteligentes pareciam sorrir para ela. Ele sabia, disse Clara suavemente. Desde o primeiro dia, quando chegamos aqui naquela noite de chuva, Tempestade sabia que algo estava errado. Tentou nos avisar do jeito dele. A senhora Peterson se aproximou, colocando uma mão gentil no ombro de Clara. Alguns dizem que os animais têm uma sensibilidade especial para a verdade. Eles enxergam através das máscaras que nós, humanos, usamos. Tempestade viu através da máscara de Augustus, assim como viu a bondade em você, pequena. Lá fora, o sol continuava sua ascensão no céu, banhando a mansão Blackwood em uma luz nova e esperançosa. Era como se a própria natureza celebrasse o triunfo da verdade sobre as mentiras, da justiça sobre a ganância, do amor sobre o medo. Nas semanas que se seguiram à prisão de Augustus Blackwood, a mansão passou por uma transformação notável. Com o apoio das autoridades e da comunidade local, a propriedade foi transformada em um verdadeiro centro de acolhimento para crianças necessitadas, agora sob a administração de uma respeitada organização beneficente. A senhora Peterson foi nomeada diretora do novo centro, uma posição que ela aceitou com lágrimas nos olhos e um sorriso no rosto. Thomas continuou como responsável pelos cuidados da propriedade, incluindo o estábulo onde Tempestade agora vivia em liberdade. Miguel, com seu carisma natural, tornou-se coordenador de eventos, organizando atividades que traziam alegria verdadeira para as crianças acolhidas. Clara, agora vivendo com seus tios em uma casa acolhedora na cidade vizinha, visitava a mansão regularmente. Seus fins de semana eram preenchidos com momentos especiais ao lado de Tempestade, que sempre a recebia com seu código característico: 3 relinchos curtos, 2 longos, 3 curtos, como se dissesse: bem-vinda de volta, pequena amiga. Sabe, disse Helena numa dessas visitas, observando Clara escovar a crina prateada de Tempestade. Sua mãe sempre dizia que você tinha um dom especial para entender os animais. Ela ficaria orgulhosa de ver como você e Tempestade se conectaram. Clara sorriu, lembrando-se dos momentos com sua mãe. Ela me ensinou a observar os pequenos detalhes, respondeu, a prestar atenção nos sinais que os animais nos dão. Foi isso que me ajudou a entender as mensagens de Tempestade. A história da menina e do cavalo que desvendaram a trama de Augustus havia se espalhado pela região, inspirando mudanças positivas. Outras instituições começaram a implementar programas de ecoterapia, reconhecendo o poder terapêutico da conexão entre humanos e animais. As crianças adoram quando Tempestade faz suas apresentações especiais, comentou Thomas, aproximando-se com um fardo de feno fresco. Especialmente quando ele mostra seu código de batidas. Algumas até criaram seus próprios códigos secretos com ele. O cavalo, como se entendesse que falavam dele, ergueu a cabeça orgulhosamente. Seus olhos azuis, sempre atentos, pareciam brilhar com uma sabedoria antiga. Clara ainda se perguntava quanto da antiga proprietária havia sobrevivido nos instintos do animal, quanto daquela bondade inicial permanecia vivo em sua memória. A mansão finalmente se tornou o que sempre deveria ter sido, observou a senhora Peterson, juntando-se ao grupo no estábulo. Um lugar de esperança e renovação. E tudo começou com a coragem de uma pequena menina e a lealdade de um cavalo extraordinário. As tardes de domingo agora eram dedicadas a piqueniques no jardim, onde Clara costumava se sentar sob a sombra de uma grande árvore e contar sua história para as crianças recém-chegadas.
Tempestade sempre se aproximava durante essas narrativas, como se quisesse adicionar sua própria perspectiva à história. "E como vocês sabiam que podiam confiar no cavalo?" perguntou uma das crianças durante uma dessas tardes. Clara trocou um olhar cúmplice com Tempestade antes de responder. "Às vezes, precisamos apenas abrir nossos corações e confiar em nossa intuição. Os animais têm uma maneira especial de nos mostrar o caminho quando nos perdemos." O sol da tarde lançava sombras douradas pelo jardim, enquanto Clara compartilhava mais detalhes de sua aventura. As crianças ouviam fascinadas. Seus olhos arregalados fixos ora nela, ora no majestoso cavalo branco que permanecia próximo, como um guardião silencioso. "O mais importante", continuou Clara, "é lembrar que nunca estamos realmente sozinhos. Mesmo nos momentos mais difíceis, existem pessoas e animais dispostos a nos ajudar. Precisamos apenas manter nossos olhos e corações abertos para reconhecer esses anjos da guarda." Enquanto falava, Clara acariciava suavemente o pescoço de Tempestade, sentindo sob seus dedos a força e a gentileza que haviam se tornado seu porto seguro durante aqueles dias sombrios na mansão. O cavalo respondeu ao toque com um suave relincho, como se concordasse com suas palavras. "E agora", concluiu ela, observando os rostos atentos ao seu redor, "esta mansão se tornou um lugar onde outras histórias de coragem e superação podem começar, onde outras crianças como vocês podem encontrar seu próprio caminho para a felicidade." O vento suave agitava as crinas de Tempestade, criando um espetáculo prateado contra o céu azul. Na mansão, agora cheia de vida e risadas infantis, as sombras do passado haviam sido definitivamente substituídas pela luz da esperança e da renovação. Em uma manhã particularmente significativa, Clara acordou com uma sensação especial no peito. Fazia exatamente 1 ano desde a noite tempestuosa em que ela e Tempestade haviam fugido da mansão. Para marcar a data, uma celebração estava sendo organizada no centro de acolhimento. Não para relembrar os momentos difíceis, mas para celebrar as mudanças positivas que haviam acontecido desde então. "Você está pronta, querida?" perguntou Helena, ajudando Clara a arrumar o laço azul celeste em seu vestido novo. O mesmo tom de azul dos olhos de Tempestade, como a menina havia feito, questão de escolher. Ao chegarem à mansão, Clara ficou maravilhada com a transformação. Balões coloridos decoravam o jardim. Mesas com guloseimas estavam espalhadas pelo gramado e crianças corriam alegremente por todos os lados. O som de risadas havia substituído completamente o silêncio opressor que antes dominava o lugar. "Clara!" chamou a Sra. Peterson, aproximando-se com um sorriso caloroso. "Tempestade está especialmente agitado hoje. Acho que ele sabe que dia é." Como que para confirmar as palavras da diretora, um relincho familiar soou do estábulo. Clara correu até lá, encontrando seu amigo equino impecavelmente escovado, sua pelagem branca reluzindo sob a luz do sol que entrava pelas janelas. Miguel e Thomas passaram a manhã toda preparando ele para hoje, explicou a Sra. Peterson, que havia seguido Clara. "Temos uma surpresa especial planejada." A surpresa começou a se revelar quando Thomas trouxe Tempestade para o jardim. O cavalo estava usando uma guarnição nova, decorada com fitas azuis que combinavam com o vestido de Clara. Mas o que realmente chamou a atenção foram os pequenos sinos prateados presos à sua crina que tilintavam suavemente a cada movimento. "Estes sinos", explicou Thomas, "pertenceram à antiga proprietária da mansão. Encontramos guardados no sótão, junto com um diário dela." Ele fez uma pausa, trocando um olhar significativo com a Sra. Peterson antes de continuar. O diário revelou algo extraordinário sobre Tempestade.
Clara observou curiosa enquanto Thomas abria um livro antigo de capa de couro. Segundo os registros dela, Tempestade vem de uma linhagem especial de cavalos criados por uma família tradicional do interior. Eles eram treinados especificamente para proteger crianças, uma tradição que remonta a gerações. Então, não foi coincidência? Perguntou Clara, acariciando o pescoço de Tempestade. Ele realmente foi treinado para ajudar pessoas como eu? Exatamente, confirmou a senhora Peterson. A antiga proprietária era a última representante dessa família. Ela continuou a tradição aqui na mansão, treinando Tempestade para reconhecer sinais de perigo e proteger os vulneráveis. Quando Augustus comprou a propriedade, ele não fazia ideia do tesouro que estava adquirindo. Tempestade sacudiu a cabeça gentilmente, fazendo os sinos tilintarem em uma melodia delicada. Clara notou que o som seguia um padrão familiar. 3 toques curtos, 2 longos, 3 curtos. Seu código especial, agora transformado em música. Mas a surpresa não para por aí, anunciou Miguel, aproximando-se com um envelope nas mãos. A antiga proprietária deixou uma carta endereçada ao próximo guardião de Tempestade. Achamos que você deveria lê-la, Clara. Com mãos trêmulas, Clara abriu o envelope amarelado pelo tempo. A caligrafia era elegante e firme. As palavras carregadas de emoção mesmo após tantos anos. Ao guardião escolhido por Tempestade, se você está lendo esta carta, significa que meu fiel companheiro encontrou alguém digno de sua confiança e proteção. Tempestade carrega em seu sangue uma herança antiga, o dever sagrado de proteger aqueles que não podem se defender sozinhos. Os sinos que acompanham esta carta são mais que simples decoração. Eles são um símbolo da conexão especial entre cavalo e guardião, uma melodia que ecoa através das gerações. Cuide bem dele, como sei que ele cuidará de você. Com amor, Isabela Montenegro. Clara sentiu lágrimas silenciosas escorrerem por seu rosto enquanto dobrava cuidadosamente a carta. Tempestade se aproximou, tocando suavemente seu ombro com o focinho, fazendo os sinos tilintarem mais uma vez. Acho que agora sabemos por que ele escolheu você, Clara, disse Helena suavemente. Vocês dois compartilham a mesma alma gentil, o mesmo instinto de proteção. Ao redor deles, a festa continuava. Crianças se aproximavam para acariciar Tempestade, encantadas com os sinos em sua crina. O cavalo aceitava a atenção pacientemente, mas seus olhos sempre retornavam para Clara, como se reafirmando sua conexão especial. Os meses seguintes trouxeram mudanças significativas para todos os envolvidos na história da mansão Blackwood. O julgamento de Augustus havia terminado, resultando em uma longa sentença por suas fraudes e pelo sequestro de Clara. Os documentos encontrados por Miguel e Thomas não só comprovaram seus crimes, mas também levaram à descoberta de uma rede maior de corrupção que estava sendo desmantelada pelas autoridades. Clara, agora completamente adaptada à vida com seus tios, florescia em seu novo ambiente. Suas visitas regulares à mansão, transformada em centro de acolhimento, haviam se tornado momentos preciosos, não só para ela, mas para todas as crianças que agora encontravam refúgio ali. Seu papel havia evoluído naturalmente de antiga residente para uma espécie de mentora jovem, especialmente para os recém-chegados. Você tem um dom especial com as crianças, comentou a senhora Peterson numa tarde de outono, observando Clara. Contar histórias para um grupo de pequenos ouvintes atentos. Assim como Tempestade, você consegue sentir quando alguém precisa de ajuda. O cavalo branco, que pastava tranquilamente próximo ao grupo, ergueu a cabeça ao ouvir seu nome. Os sinos em sua crina, que ele agora usava permanentemente,
tilintaram suavemente com o movimento. Clara sorriu ao notar como as crianças sempre se acalmavam ao ouvir aquele som musical. É como se cada sino contasse uma história diferente, disse uma das meninas mais novas, seus olhos brilhando de fascinação. Às vezes parece triste, às vezes feliz, mas sempre nos faz sentir seguros. Thomas, que havia se tornado uma espécie de guardião não oficial das tradições da mansão, começou a documentar as histórias que descobria sobre a linhagem especial de Tempestade. Em suas pesquisas, encontrou registros de outros cavalos da mesma família que haviam protegido crianças em diferentes épocas e lugares. A antiga proprietária, Isabela Montenegro, fazia parte de uma longa linhagem de protetores, explicou. Ele mostrando a Clara um álbum antigo com fotografias amareladas. Cada geração escolhia um cavalo especial para continuar a tradição. Tempestade foi o último deles. Miguel, que havia se tornado um elemento essencial na administração do centro, organizava eventos regulares, onde Tempestade era a estrela principal. O cavalo parecia entender perfeitamente seu papel, alternando momentos de brincadeira com as crianças e demonstrações impressionantes de suas habilidades especiais. É incrível como ele sabe exatamente do que cada criança precisa, observou. Helena, assistindo Tempestade se aproximar gentilmente de um menino particularmente tímido. Com alguns, ele é brincalhão, com outros é protetor, mas sempre perfeitamente sintonizado com suas emoções. A carta de Isabela havia se tornado um tesouro precioso para Clara, que a guardava cuidadosamente junto com outras memórias importantes. As palavras da antiga proprietária ganhavam novo significado a cada dia, à medida que Clara compreendia mais profundamente a responsabilidade de ser a guardiã escolhida por Tempestade. Você acha que existem outros cavalos como ele? Perguntou Clara à senhora Peterson um dia, enquanto observavam Tempestade fazer sua patrulha costumeira pelos jardins. Talvez, respondeu Margaret pensativamente, mas acho que o mais importante não é a linhagem específica do cavalo, mas a conexão especial que se forma entre um animal protetor e aqueles que ele escolhe proteger. Tempestade encontrou isso com você. E agora, vocês dois estão passando esse dom adiante. De fato, o impacto da história de Clara e Tempestade se estendia muito além dos muros da mansão. Outras instituições de acolhimento começaram a incorporar animais em seus programas de recuperação, reconhecendo o poder terapêutico dessa conexão especial. A mansão se tornara um modelo, recebendo visitantes interessados em aprender sobre sua abordagem única. Sabe o que mais me impressiona? Comentou Roberto durante um dos piqueniques de domingo. Como uma história que começou com tanto medo e tristeza pôde se transformar em algo tão bonito e inspirador. Clara, sentada na grama com Tempestade deitado próximo a ela, refletiu sobre as palavras do tio. Os sinos na crina do cavalo tilintaram suavemente com a brisa, seu código familiar agora carregando uma mensagem diferente. Não mais um alerta de perigo, mas uma celebração de esperança. Acho que é isso que Tempestade e Isabela sempre souberam, respondeu ela, acariciando o pescoço do animal. Que mesmo nas situações mais difíceis, existe sempre um caminho para a luz. Às vezes, precisamos apenas de alguém ou algo especial para nos mostrar esse caminho. A primavera chegou à mansão Blackwood, trazendo consigo não apenas flores novas, mas também uma atmosfera de renovação e esperança. O jardim, antes um lugar de sombras e segredos, agora explodia em cores e vida. Canteiros de rosas, margaridas e lírios emolduravam os caminhos onde crianças brincavam livremente, suas risadas ecoando pelos mesmos corredores que um dia haviam testemunhado tanto medo. Clara,
agora com 6 anos, caminhava pelo jardim ao lado de Tempestade, os sinos em sua crina, criando uma melodia suave que acompanhava seus passos. O cavalo havia se tornado não apenas seu protetor, mas um símbolo vivo de transformação para todos que conheciam sua história. "Olha só quem chegou!" exclamou Miguel, acenando do portão principal. Um pequeno grupo de visitantes entrava. Na propriedade, representantes de outras instituições de acolhimento, vindos para aprender sobre o programa especial desenvolvido na mansão. "Você pode nos contar sua história, Clara?" pediu a senhora Peterson, aproximando-se com os visitantes. "Sobre como você e Tempestade mudaram este lugar?" Clara sorriu, trocando um olhar cúmplice com seu amigo equino. Tempestade respondeu com seu código característico: 3 relinchos curtos, 2 longos, 3 curtos, fazendo os sinos tilintarem em perfeita harmonia. "Nossa história", começou Clara, sua voz suave, mas firme, "é sobre como a amizade e a coragem podem transformar até mesmo os lugares mais sombrios em algo belo. Mas não é apenas minha história, ou de Tempestade. É a história de todos que nos ajudaram. A senhora Peterson, Thomas, Miguel, meus tios. Cada um contribuiu com uma parte importante." Enquanto Clara falava, Helena e Roberto observavam, orgulhosos de um banco próximo. Sua sobrinha havia crescido não apenas em estatura, mas em sabedoria e compaixão. O medo e a tristeza que antes nublavam seus olhos haviam dado lugar a uma luz especial, uma que ela agora compartilhava generosamente com outros. "E sabe o que descobrimos?" continuou Clara, acariciando o pescoço de Tempestade. "Que às vezes os heróis não se parecem com o que esperamos. Às vezes, eles têm 4 patas e uma crina prateada. Às vezes, falam através de relinchos e códigos secretos. Mas o mais importante é que eles nos ensinam a ser corajosos, mesmo quando estamos com medo." Thomas, que cuidava de um novo canteiro de flores próximo, sorriu ao ouvir as palavras da menina. O caseiro havia se tornado o guardião não apenas do estábulo, mas de todas as histórias e tradições que agora faziam parte da identidade do lugar. "A mansão tem sua própria magia agora", acrescentou a senhora Peterson, seus olhos brilhando de emoção. "Uma magia feita de segundas chances e novos começos. Cada criança que chega aqui encontra seu próprio caminho para a cura, assim como Clara encontrou." Como que para enfatizar suas palavras, Tempestade começou a caminhar suavemente pelo jardim, os sinos em sua crina criando uma melodia que parecia embalar as memórias do passado e as promessas do futuro. As crianças que brincavam por perto e a pararam para observar, encantadas com o espetáculo. "E quanto a Augustus?" perguntou um dos visitantes. "Ele também nos ensinou algo importante", respondeu Clara, com uma sabedoria além de sua idade. "Que as aparências podem enganar, mas a verdade sempre encontra um caminho para vir à luz. Como minha mãe costumava dizer, o bem sempre vence, mesmo que demore um pouco." O sol da tarde lançava sombras douradas pelo jardim, fazendo a pelagem branca de Tempestade brilhar como neve recém-caída. O cavalo parou próximo a Clara, seus olhos azuis revelando aquela mesma inteligência e bondade que haviam capturado o coração da menina desde o primeiro dia. "Agora", concluiu Clara, "a mansão é um lugar onde histórias tristes se transformam em contos de esperança, onde crianças assustadas encontram coragem e onde cavalos mágicos continuam protegendo aqueles que precisam de ajuda." Tempestade emitiu seu código uma última vez, mas agora não era mais um sinal de alerta ou um pedido de socorro. Era uma celebração, uma melodia de vitória, de amor e de renovação. Os sinos em sua crina dançavam com a brisa suave da primavera, espalhando sua música pelo jardim como sementes de esperança, prontas para florescer.
E assim, sob o céu azul daquela tarde perfeita, a história da menina e do cavalo branco continuava a inspirar novos capítulos de coragem, amizade e transformação. Porque algumas histórias, como Clara havia aprendido, nunca realmente terminam, elas apenas se transformam em novos começos.